Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, sua religião não é. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, trans, ultra, mega power, né? Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Será que o padre então está querendo dizer que Jesus ele é soberbo quando ele mesmo diz no Evangelho, em João capítulo 14, do versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim? Então, o próprio Jesus ele se coloca como o único mediador e caminho até Deus. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui não é para confrontar, ficar com guerrinha com quem é católico, até porque respeito muitos católicos, mas eu acredito que quando a minha fé ou aquilo que eu acredito é questionado ou confrontado, eu acredito que de forma amigável eu tenho que responder aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, né? Nós protestantes acreditamos nas escrituras como um fundamento e um segmento de vida. Então, como Martinho Lutero, que um dia foi um padre e teve acesso às escrituras, né, e por meio dele veio a reforma protestante, foi quando ele leu Romanos capítulo 1 do versículo 17, que o justo ele viveria pela fé. Então, compreendendo que a salvação ela não está aplicada a boas obras, mas que a consequência da graça de Deus na sua vida te leva às boas obras. Por isso que em Efésios capítulo 2, do versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte, que vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras, para que alguém se glorie. Então, o ato da salvação, ele é um dom oferecido de Deus à pessoa por meio de Jesus Cristo, o reconhecendo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, a gente que é protestante, a gente não é orgulhoso pelo fato da gente ler as Escrituras e reconhecer que os escritos nos dão uma direção diferente hoje daquilo que a Igreja Católica Romana vive como doutrina, que foi o que Martinho Lutero ali começou a enxergar quando teve conhecimento das Escrituras e começou a entender, olha, a doutrina está de uma forma, a Escritura às vezes fala de outra forma, e eu creio no que a igreja primitiva seguia como doutrina, né? Que até que Constantino meio que se converteu e trouxe o romanismo à igreja, a gente vê que muitas doutrinas do romanismo entrou na igreja como uma tradição, enfocando a tradição como princípio para quem é católico, e para nós protestantes, as escrituras como fundamento. Então, para nós protestantes, não que a gente exclua a tradição, mas a tradição ela não pode estar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Diferente dos católicos, que a tradição fala mais do que propriamente as escrituras. Então, foi essa divergência de doutrinas, de entendimento da fé, que houve, não por vontade de Martinho Lutero, mas como não houve ali um consentimento em fazer uma reforma, rever alguns conceitos da igreja, acabou acontecendo aí a reforma protestante. Então nós protestantes acabamos passando por orgulhosos pelo fato da gente crer nas escrituras e não crer exatamente nas doutrinas católicas, né? Por exemplo, como Maria, a gente não exclui quem Maria foi ou qual foi a sua importância no sentido de ser uma mulher escolhida por Deus, agraciada por Deus, para que em seu ventre viesse o Messias, né? Então a gente não exclui, não rejeita e muito menos fala mal de Maria, não, pelo contrário. Maria, a gente tem que, como protestante, reconhecer a sua missão, né? Que Deus a escolheu para cuidar do seu filho, né? O nosso Senhor e Salvador. Só que pelo século VII, ali mais ou menos, foi quando a Igreja Católica começou a desenvolver essa visão teológica de Maria como mediadora, ou que devemos orar por ela, né? Ou pelos santos também, ou os sacramentos na visão católica, para nós protestantes, mais movida ao batismo, que representa o batismo de Jesus ali com João Batista, diferente dos católicos. E para nós esse é um segmento de sacramento. Mesmo também a Santa Ceia que fazemos também no meio protestante, é uma forma de sacramento também, diferente da forma católica, né? Então, nós protestantes acabamos vivendo o evangelho, mas é aquela em sua essência da igreja primitiva. E
a Igreja Católica começou a ter visões e questões teológicas divergentes daquilo que acreditamos como doutrina das Escrituras. Então eles seguem um segmento deles, que não concordamos e está tudo bem. E é isso, tipo, nós protestantes não somos orgulhosos, só olhamos assim para algumas coisas à base da história e das Escrituras que não concordamos como doutrina, né? E nós protestantes não se colocamos como a única igreja mediadora. Nós pregamos que somos salvos pela graça, né? E isso é um dom de Deus para aqueles que reconhecem Jesus. Então, eu sei que já recebi muita mensagem, não de todos, mas de muitos católicos, que eu não fui liberto pelo fato de eu não estar na Igreja Católica, ou não sou salvo porque eu não estou lá, né, nessa instituição, ou visão de fé católica. Então, a gente protestante pregamos que somos salvos pela graça, como a própria visão ali de Martinho Lutero. Então, eu não vejo isso como um orgulho, eu vejo que a gente realmente vive esse princípio, né, que está à luz das Escrituras. Então, não é um orgulho pessoal meu, é o que a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, diz, que Jesus é o único mediador entre a terra e Deus. Então, cremos dessa forma, não somos orgulhosos, mas às vezes o que transparece é o contrário, né? Por alguns posicionamentos de excluir protestantes da salvação por não estar na visão católica ou, enfim, como doutrina. Enfim, seria isso.